Naquela noite o vento raspava nas janelas como quem procura frestas e Lucas, cansado de uma semana de culpas pequenas e justificativas grandes, apagou a luz sem dizer uma única palavra a Deus. Amanhã retomo, prometeu à própria consciência, como se a alma obedecesse à agenda que ele nunca cumpre. Adormeceu rápido, num torpor que parecia descanso, mas não era. Havia muito tempo que dormia em pé, rezava de vez em quando, confessava-se quando o remorso doía, comungava sem fome, e, sobretudo, deixava as portas do coração abertas como casa sem tranca. Na metade da madrugada, acordou sobressaltado por um sonho confuso, corredores, vozes, uma proposta muito razoável de ser menos dramático com o pecado, e uma sensação agradável de não precisar mais lutar. Na penumbra, lembrou-se de um trecho que lera de Santa Catarina de Bolonha: o inimigo trabalha quando a alma cochila, e seu ofício predileto é tirar das mãos as 7 armas espirituais com truques de seda, sem ruído, sem susto, com um raciocínio maduro, que cheira a sensatez e fede a tibieza. Virou-se para o lado e ouviu lá dentro, como quem escuta a casa antiga estalar: amanhã. Foi então que a história começou de verdade, porque Deus, que ama os que dormem, também acorda com delicadeza os que ele não quer perder. Lucas sentiu um incômodo que não sabia nomear, recordou o olhar da santa no quadro da capela, firme e maternal, e escutou no coração: acorda, filho. É assim que Satanás age enquanto você dorme espiritualmente, não gritando, mas afinando tua preguiça até parecer prudência, não empurrando para o abismo, mas oferecendo descidas suaves, não odiando tua oração, mas pedindo que adies um pouco mais. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A santa parecia sentar-se ao pé da cama e começar uma catequese sem latim, feita de exemplos que doem e curam. Primeiro movimento do inimigo: amaciar o pecado com almofadas de contexto. Você está exausto, foi uma semana difícil, não precisa ser santo hoje, basta não ser péssimo. É o veneno do depois que transforma a conversão em projeto adiado. Catarina chamaria isso de roubo da vigilância. A lâmpada da porta da alma fica acesa, mas sem óleo. Quando a vigilância dorme, a mente aceita hospedar pensamentos sem perguntar de onde vieram, como quem abre a porta para vendedores simpáticos que acabam levando a prataria. Segundo movimento: descolar o coração dos sacramentos com motivos nobres. Deus sabe que você o ama, não seja ritualista. Vai à missa quando sentir. O demônio não discute se a Eucaristia é boa, só questiona se é necessária agora. Ele é perito em substituir pão por perfume. Terceiro movimento: forrar a consciência com meia-verdade. Não foi pecado, foi fragilidade, todo mundo faz. E a alma, que precisa de médico, procura um spa moral que massageia o erro sem curar a ferida. Quarto movimento: trocar a memória da paixão por memória dos próprios méritos. Você se lembra do que fez certo e esquece o que Deus fez por você, e sem perceber, transforma o evangelho numa régua para medir os outros. A tibieza ganha linguagem bonita: equilíbrio, amor próprio, autocuidado. Santa Catarina não proíbe descanso ou cuidado, ela os ordena, mas nos mostra o truque. Satanás ama palavras justas deslocadas do lugar. Assim age enquanto dormimos. Move as placas do chão um pouco, só o suficiente para você tropeçar amanhã. Para acordar Lucas, a santa foi nomeando as artes do inimigo como quem aponta linhas numa pintura. A primeira chama-se adiar. É a música favorita do inferno. Depois confesso, depois perdoo, depois corto esse vínculo que me destrói, depois volto ao terço, depois durmo mais cedo para rezar amanhã. O depois é o travesseiro macio onde a alma desaba e a graça espera na porta. A segunda chama-se anestesiar. Não te pede para abandonar Deus, te pede para baixar o volume. Reza, mas sem entrega, confessa, mas sem propósito, comunga, mas sem fome. A terceira chama-se dividir. Afasta-te dos que te despertariam.
O demônio sabe que um amigo santo é alarme eficaz, por isso sussurra, não incomoda o padre, não conta ao amigo, resolve sozinho. A quarta chama-se distrair. Em vez de te arrastar para o vício, muitas vezes ele te empurra para a irrelevância, conversas intermináveis, telas que não terminam, curiosidades, novidades, pesquisas, sem fim. Quando te das conta, rezaste 2 minutos e estudaste sem fofocas. A quinta chama-se justificar. A tua mente, que foi feita para a verdade, vira advogada de defesa do próprio orgulho. Se soubessem o que eu passo, me entenderiam. Não é bem pecado, é reação. A sexta chama-se acusar. Depois de te convencer a cair, ele se veste de moralista e te grita, indigno. Deus está cansado de ti. É a engenharia da desesperança. A sétima chama-se negociar. Não precisa cortar. Modera. Não termina, diminui. Não fecha a porta, encosta. Catarina, perita em combate, dá a chave. Onde o tentador propõe barganha, Deus pede decisão. Lucas, ouvindo o rosário de truques, reconheceu a semana inteira dentro deles. Quando dorme espiritualmente, o coração muda o dicionário. Chama coragem de imprudência, chama penitência de exagero, chama confissão de neurose, chama direção espiritual de infantilidade, chama silêncio de tédio. A santa sorriu por dentro e começou a apresentar, uma a uma, as 7 armas que repelem o ladrão noturno. Primeira, vigilância sobre os pensamentos. Não é paranoia, é porteiro treinado. Pensamento que chega sem saudação ao Cristo, sem respeito à paz, não entra. A jaculatória Christus meus é senha. Quem não confessar esse nome não passa. Segunda, desconfiança de si. É antídoto contra a autossuficiência que se acha juiz do próprio caso. Eu me engano, preciso de luz de fora. Isso abre espaço para a palavra, para a igreja, para alguém que nos diga a verdade com caridade. Terceira, confiança em Deus. O tentador sussurra só você por você, a arma responde Deus por mim, através de mim, com o que eu posso hoje. Confiança não é emoção, é decisão. Quarta, memória da paixão. Catarina a usava como lente. O que Cristo sofreu por mim? O que este amor me pede agora? 1 minuto diante do crucificado rearruma prioridades. Quinta, oração contínua. A alma acordada respira o nome de Jesus entre tarefas, mastiga um versículo, toca o bolso e encontra um terço, como quem tateia chaves na madrugada. Sexta, sacramentos. Confissão limpa o espelho, Eucaristia alimenta a vigília. Sétima, perseverança. O inimigo adora conversões que duram uma semana. A arma final é recomeçar sem drama, todos os dias, até que o hábito santo se torne cama boa. A noite avançava, e Lucas entendeu por que seus começos morriam sempre na quinta-feira. Dormia cedo nos primeiros dias, rezava com fervor, depois escorregava para o velho roteiro. Dormir tarde, 1000 telas, despertar atordoado, pressa que rouba a oração. Santa Catarina indicou um plano simples para quem quer acordar dentro. Antes de dormir, 3 gestos. Primeiro, fechar o dia diante do crucificado com 3 linhas: gratidão, pedido de perdão, propósito pequeno. Segundo, preparar a mesa da manhã, Bíblia separada, terço à mão, copo d'água e uma vela. A graça ama logística. Terceiro, reconciliar-se com alguém em pensamento, ou por mensagem breve, se for sensato, para que a noite não seja madrasta da amargura. Ao acordar, 3 gestos irmãos: dizer Christus meus, beber a água como quem recebe vida, ler 10 linhas do Evangelho e escolher por quem oferecerá amanhã. O mal teme rotina humilde mais do que discursos emocionados. Mas como Satanás age de modo concreto, enquanto a alma cochila? Catarina desceu a detalhes que a psicologia reconhece e a fé ilumina. Na sensibilidade, ele ata a tua reação a gatilhos, para que você exploda ou fuja sem liberdade. Na imaginação, repete cenas e frases que te humilham ou te inflaram, para que você viva de passado. Na memória, te faz colecionar injustiças e esquecer misericórdias. Na vontade, te convence de que não adianta tentar. No corpo, te empurra à exaustão que torna a oração impossível.
Na linguagem, te dá vocabulário de desespero, sempre, nunca, nada presta. Na comunidade, te isola dos que te levantariam. A estratégia é uma só: fabricar sono. Um sono morno, que chama o mal de nuance e o bem de exagero. Por isso a disciplina espiritual que acorda não começa em façanhas, começa em horários, em pequenas renúncias, em chamar o bem pelo nome e o mal pelo nome. Catarina, clara como água de fonte, a mortificação discreta é o despertador da alma. Dormir cedo para rezar, moderar telas, comer com sobriedade, escolher a verdade na hora, amar o pequeno. Tudo isso coloca a alma de pé. Lucas quis discutir, mas eu caio sempre nos mesmos pecados, talvez eu seja isso mesmo. A santa foi direta. Outra artimanha noturna é confundir identidade com ferida. Você não é o seu pecado, você é filho. O inimigo te dá um crachá com teu erro para que você o vista e nunca saia da festa errada. Deus te dá um nome e te puxa para a luz. Aqui a memória da paixão cura melhor do que qualquer argumento. Ver o Cristo coberto de humilhações por amor desmonta a comissão de acusação que você carrega dentro. Fez-se silêncio, e a luz do corredor desenhou na parede um crucifixo torto. Lucas sentiu vontade de se confessar. Amanhã, disse de novo. Catarina sorriu. Agora se puder. Ou se não puder agora, marca na agenda como quem marca consulta para o coração. Mesmo que o corpo precise esperar, a vontade já pode acordar. A santa também advertiu sobre sonhos e consolações. O inimigo pode usar o imaginário para oferecer acordos. Nem toda imagem bonita é de Deus, nem toda sensação de paz é paz. Discernir é perguntar: isso me torna mais obediente ao Evangelho, mais dócil à Igreja, mais caridoso com os próximos difíceis, mais fiel aos sacramentos? Se sim, segue. Se te isola, te inflama, te autoriza atalhos, desconfia. As consolações verdadeiras deixam rastros de humildade, as falsas, rastros de impaciência. Enquanto dormimos espiritualmente, o tentador oferece atalhos dourados. Acordados, reconhecemos o cheiro da obediência. Catarina sugeriu um sinal simples: depois de uma luz cresce em mim o desejo de me confessar e comungar com mais amor? Se não cresce, talvez seja só brilho de vitrine. E porque o mal adora se esconder atrás de costumes, a santa foi cirúrgica. A desordem de fora alimenta a sonolência de dentro, e a sonolência de dentro alimenta a desordem de fora. Não é mania de limpeza, é liturgia. Um quarto com crucifixo visível, um canto de oração arrumado, a mesa com vela aos domingos. Tudo isso ensina a alma a despertar. O demônio prefere casas barulhentas, onde a oração não encontra lugar. Ele é amigo do ruído, inclusive o ruído religioso de muita opinião sem joelho. Por isso, uma das armas esquecidas é o silêncio obediente. Calar quando a vaidade quer ensinar o mundo, e falar quando a caridade pede defesa do fraco. Quem dorme espiritualmente fala alto sobre pecados alheios e cochicha os próprios. Quem acorda faz o contrário. Santa Catarina então contou uma cena de claustro que parecia escrita para apartamentos modernos. À noite, antes de dormir, as irmãs passavam a mão no coração como quem confere fechaduras, pediam perdão entre si, prometiam recomeçar, deixavam o salmo fazer cama. O demônio, que gosta de gente de mal com gente, passava mal. Lucas entendeu que dormir em paz com os seus é vigília contra tentações que virão. Guardar rancor é dormir com fósforo aceso. Ele pegou o celular e escreveu ao irmão: perdão pela resposta dura de hoje. Quero amanhecer certo contigo. Ao enviar, o corpo inteiro suspirou. O inimigo perdeu 1 metro de terreno naquela madrugada. E se eu cair de novo? Perguntou Lucas, já adivinhando seus hábitos. Caiu, levanta. Mas levanta do jeito certo, respondeu a santa. O jeito certo tem 3 passos: nomear sem drama, pequei nisso, pedir perdão sem teatro, misericórdia, Jesus, tomar um remédio preciso, confissão o quanto antes, cortar o gatilho que te fez cair, oferecer uma pequena penitência com alegria. O jeito errado tem 3 doenças: relativizar, não foi tão grave, desesperar,
Sou lixo, prometer façanhas. A partir de amanhã, 3 horas de oração por dia. O primeiro alimenta o sono, o segundo paralisa, o terceiro te quebrará na quinta-feira. Deus gosta de constância humilde. 10 minutos fiéis valem mais do que 3 promessas grandiosas e quebradas. Lucas vestiu o casaco, mesmo de madrugada, e desceu à capela do prédio. Havia uma luzinha vermelha talvez queimada, um banco torto, mas um silêncio bom. Ele sentou, olhou para um crucifixo mal proporcionado e disse em voz baixa: Eu estou dormindo, Senhor. Acorda-me. Foi o suficiente para que a graça reorganizasse os móveis do coração. Voltou para casa com um plano mínimo, e por isso imbatível. Amanhã ligaria para o padre, cortaria meia hora de tela à noite para ganhar meia hora de oração. Escolheria um pobre concreto. Abriria o evangelho antes da primeira notícia. Escreveria numa fita adesiva colada no despertador: Cristos meus. Satanás não teme frases, teme escolhas pequenas, repetidas. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Nos dias seguintes, a aula continuou. Catarinas costumam ensinar com imagens simples. O inimigo, enquanto dormimos, põe açúcar demais no café e chama de carinho. Ele te dá opiniões ferozes para você se sentir vivo e chama de zelo. Ele te promete dignidade sem penitência e chama de cura. Acordar é devolver cada palavra ao seu lugar. Dignidade sem penitência é orgulho convalescente. Zelo sem paciência é vaidade impaciente. Carinho que te separa da cruz é açúcar que apodrece. A psicologia sem a cruz vira terapia do ego. A cruz sem psicologia vira dureza sem carne. Catarina une as duas, da alma à disciplina e corpo à oração. Por isso sua pedagogia tem sempre um par de asas, devocional e prática. Reza-se e regula-se a agenda. Contempla-se e fecha-se a geladeira no horário. Comunga-se e paga-se o que deve. Confessa-se e liga-se para reconciliar. O demônio se desespera com gente coerente. Talvez o golpe mais comum do tentador noturno seja confundir remorso com arrependimento. Remorso é dor por ter sido pego, arrependimento é dor por ter ferido o amado. Remorso te empurra para longe de Deus, não mereço, arrependimento te puxa para perto, preciso de ti. Enquanto dormimos espiritualmente, fazemos teatro interior. Ensaiamos desculpas, encenamos fugas, compomos discursos. Acordar é aceitar ser visto por Deus sem maquiagem, como se está. Senhor, estou sujo. E ele, então deixa-me te lavar. O diabo oferece espelhos, Cristo oferece água. Antes do amanhecer, a voz de Santa Catarina ainda deu um conselho de ouro para quem quer vigiar dormindo. Põe anjos de serviço. Um salmo memorizado é anjo, uma jaculatória escrita no celular é anjo, uma imagem honesta no quarto é anjo, um amigo santo com quem você combinou uma mensagem semanal é anjo, um pobre com nome, cuja dor você adotou, é anjo. Eles batem à tua porta quando o sono tenta vencer. E nunca esqueças, rezar pelos mortos, pelas almas do purgatório, acende luzes que o inferno não entende. Há uma circulação de graça na igreja que ultrapassa a tua casa. Participar dela é como instalar lâmpadas no corredor escuro. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Lucas acordou com a primeira luz da manhã atravessando a cortina, como uma linha de ouro que o chamava pelo nome.
Ainda com a voz de Santa Catarina soando atrás dos olhos, decidiu que precisava transformar aquela revelação em mapa. Se eu conheço as horas do ataque, preparo as horas da vigília, escreveu no caderno. E começou a rascunhar um mapa tático das tentações por hora do dia, cruzando o que a psicologia conhece da nossa atenção com o que a tradição espiritual ensina do combate. Nas primeiras horas, ao despertar, quando a alma está maleável e a mente procura um senhor, o inimigo oferece pressa e tela. El acorda já devendo, e antes de Deus ter a primeira palavra, o dedo abre notícias, mensagens, comparações. Resultado: o coração perde o eixo e passa o dia consertando curvas. Contramedida de Catarina: entregar a chave da manhã. 3 gestos simples e invencíveis. 1. Cristos meus ainda na cama, como quem assina o contrato do dia. 2. Um copo d'água bebido como sacramental de sobriedade. 3. 10 linhas do Evangelho, mesmo que pareçam pouco, porque é pão. Se der, uma vela acesa; se não der, uma cruz tocada com a ponta do dedo. As primeiras palavras do dia determinam a música do resto. Na meia-manhã, quando a máquina pega, o inimigo trabalha com dispersões, e ele é engenheiro de distrações. Troca-se a tarefa importante por pendências pequenas que rendem micro-recompensas. O trabalho vira corrida de hamsters e a alma passa fome. Contramedida: oração de passagem. Toda mudança de tarefa merece um minutinho em silêncio. Jesus, que eu faça isto contigo, e uma regra de ouro. O que é dever e serviço vem antes do que rende aprovação. Quem decide assim humilha o tentador que ama a vaidade invisível. No meio-dia, hora em que o corpo pede combustível e a vontade pede alívio, ele oferece o veneno da queixa e a gula da opinião. O almoço vira tribunal, colegas e família viram réus, o descanso vira vitrine. Contramedida: mesa de altar. Se for sozinho, agradece em voz baixa; se com alguém, diz uma gratidão concreta antes do primeiro bocado. Se der, partilha um pedaço, um pouco de tempo, um pão, uma escuta. Catarina sabia que a mesa educa. A caridade que organiza a casa, organiza também o apetite da língua. No início da tarde, quando a energia cai, o inimigo sussurra "tanto faz" e oferece atalhos. Um site, uma conversa vazia, uma compra por impulso, um vídeo curto que abre a porta a 100 vídeos. Contramedida: mini passeio lembrar da paixão por 60 segundos. Olhar um crucifixo no celular ou na parede e dizer: por ti agora. É incrível como um minuto diante do crucificado restaura o sentido e põe a alma de pé. Se possível, caminhar 5 minutos e rezar por alguém vivo ou falecido. A circulação da caridade limpa o sangue da tibieza. No fim de tarde, o inimigo visita com o mereço tudo, ou com o não mereço nada. No primeiro, ensina gastos que serão culpas amanhã. No segundo, sopra a tristeza que se chama tédio e vira tentação de abandono. Contramedida: a troca santa substituir um exagero por uma caridade concreta, uma visita rápida, uma mensagem de reconciliação, um favor silencioso. A caridade é o melhor antídoto para o hedonismo e para o desânimo. À noite, quando a cidade acende vitrines e a solidão acende telas, o tentador trabalha com barganhas. Só hoje, só mais um episódio, só mais 10 minutos. E quando vemos, rouba-se amanhã de amanhã. Contramedida: vigília doce, preparar a mesa do dia seguinte, fechar a casa por dentro, perdões breves, mensagens necessárias, colocar um salmo na cabeceira, e escolher dormir como ato de obediência. Dormir cedo, quando possível, é penitência analgésica. Dói menos, cura mais. E na madrugada, quando o pensamento inventa monstros, ele usa 2 truques: insinuar catástrofes, para que a alma acorde vencida, e reciclar ofensas antigas, para que você reescreva a história sem misericórdia. Contramedida: oração dos que vigiam Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso 3 vezes, e eterno descanso, pelas almas do purgatório. Rezar pelos mortos, ali, é por sentinelas no corredor da memória.
Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Com o mapa na mão, Lucas pediu a Catarina um plano de 7 dias para acordar a alma sem heróis de um dia e sem culpas de sempre. Ela lhe entregou um itinerário como quem passa um rosário de hábitos. Dia 1, vigilância aprendida. Escolher um porteiro para a mente. Toda vez que um pensamento entrar com pressa, perguntar: isso me aproxima de Cristo, da igreja, da caridade? Se não expulsar com doçura: Jesus, eu te entrego. Prática. 3 pausas de 60 segundos ao longo do dia, manhã, tarde, noite, para reaver o foco. Sinal. Menos respostas impulsivas, mais presença. Dia 2, desconfiança de si, humildade prática. Escrever 2 lugares onde eu me engano, por exemplo. Justifico meu temperamento, idealizo minha pureza, e procurar uma luz de fora. Um versículo, um conselho do confessor, uma frase dos santos. Prática. Antes de uma decisão, perguntar a alguém sensato. Sinal. Menos eu acho, mais a igreja me ensina. Dia 3, confiança em Deus, sem teatro. Oferecer uma preocupação concreta, dinheiro, saúde, relação, e fazer um gesto de fé proporcional, esmola, telefonema, consulta médica, currículo enviado. Prática. Jesus, eu confio em vós 10 vezes, ritmando a respiração. Sinal. Ansiedade com rédea. Dia 4, memória da paixão. Fixar um crucifixo no lugar mais visto, ao passar, tocar e dizer: por ti. Prática. Meditar 10 minutos uma cena da paixão, flagelação, coroação, cruz com simplicidade. Sinal. Escolhas com peso de amor, não de emoção. Dia 5, oração contínua. Eleger uma jaculatória para a semana: Cristus meu Senhor, tende piedade, eis-me aqui. Prática. Colá-la no celular e repeti-la nas transições do dia. Sinal. Ruído interior abaixando. Dia 6, sacramentos. Marcar confissão sem atraso, preparar bem a missa, leitura prévia do Evangelho, e comungar com fome e ação de graças. Prática. Exame de 5 minutos no fim do dia, verdade sem drama, mais propósito pequeno. Sinal. Espelho da alma mais limpo. Dia 7, perseverança mansa. Revisar a semana sem espuma, onde recomeço amanhã. Prática. Escrever 3 recomeços possíveis e pequenos. Dormir 30 minutos mais cedo, 10 linhas de evangelho, cortar um gatilho. Sinal. Constância nascendo. Lucas seguiu e viu florescer uma coisa que o inimigo detesta: ritmo. O mal ama extremos, rigidez que quebra, frouxidão que afunda. A graça ama cadência obediente. Com o ritmo alinhado, Santa Catarina abriu um caderno novo, o Laboratório das Tentações. Vamos nomear, medir e cortar, ela disse. O que se mede melhora, o que se esconde governa você. Primeiro, nomear. Lucas escreveu os 3 golpes mais comuns. 1. Noite longa de telas. 2. Irritação que vira fala ferina. 3. Procrastinar a confissão. Segundo, medir sem neurose, marcar no caderno com frequentes, em quais situações. Terceiro, cortar gatilhos, não a liberdade. Telas. Carregar o celular para outro cômodo às 22 horas. Instalar limite. Trocar a última meia hora por leitura breve e água. Irritação. Jejum de palavras quando o corpo acusar. Caminhar 5 minutos. Responder depois. Confissão. Agendar dia fixo no mês. Enviar mensagem ao padre. Escrever exame em tópicos objetivos. Quem corta a raiz com serenidade arrancou meio inferno da horta, disse a santa, sorrindo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para curar o sono que vem pelo ressentimento, Catarina propôs a regra das 3 portas antes de dormir: perdoar, aos menos de intenção, aos mais de consequência. Se não for possível hoje, colocar o nome na missa, restituir, planejar um pedido de perdão, uma devolução, uma explicação, reconciliar consigo.
Desligar a acusação interna com a verdade. Pequei, mas sou filho. A alma reconciliada dorme como quem fechou janelas e deixou anjos na varanda. Depois, a santa ensinou um exame antinoite de 7 linhas, um por arma. Vigilância. Que pensamento hospedado hoje não era de Deus? Como substituo amanhã? Desconfiança de mim, onde me defendi com desculpas. Que verdade preciso ouvir? Confiança, onde duvidei da providência. Que gesto de fé farei? Paixão, o que custou e eu ofereci? Se nada, escolher algo pequeno amanhã. Oração, onde respirei o nome de Jesus? Se pouco, colar a jaculatória na geladeira. Sacramentos, quando vou confessar, comungar melhor. Perseverança, qual o recomeço de amanhã simples e possível? Para a casa que adormece Deus, Catarina foi concreta, sempre é. O demônio ama corredores escuros e televisões sem critério, ama cozinha que vira guerra, ama quarto que não conhece perdão. Contra feitiço cristão, sacramentalizar o cotidiano. Um crucifixo visível, uma imagem de Nossa Senhora a quem se diz cuida da casa, uma vela no domingo, flores simples, música que reza. Beleza humilde é catequese para os sentidos, repetiu a artista de Bolonha. Lucas notou que seus fins de tarde mudaram quando a mesa ganhou uma toalha simples e um salmo antes do pão. Para quem se sente pesado demais, ela ofereceu um resgate de 90 minutos, para dias ruins. 10 minutos de arrumação mínima, cama, mesa, você governa o ambiente, não o contrário. 10 minutos de banho consciente, água como lembrança do batismo, dizer renuncio ao mal. 15 minutos de caminhada oferecendo orações pelas almas do purgatório, a caridade abre a janela da alma. 15 minutos de leitura do Evangelho mais 5 minutos de silêncio, ouvir a voz. 10 minutos para escrever 3 gratidões e um pedido de perdão, esvaziar o peito. 15 minutos de ação caridosa concreta, mensagem de reconciliação, doação, sopa para alguém. 10 minutos para preparar o altar da manhã, Bíblia aberta, terço, copo d'água, despertador. Em uma direção espiritual, Lucas perguntou sobre opressões discretas. E quando sinto peso, raiva sem motivo, confusão em casa. Catarina ensinou o rito de súplica e renúncia que qualquer leigo pode rezar, sem fórmulas reservadas. 1. Traçar o sinal da cruz. 2. Proclamar Jesus como Senhor. Jesus Cristo, Tu és meu Senhor, meu Deus e meu Salvador. 3. Renunciar. Em Teu nome, renuncio a todo espírito de confusão, de acusação, de impureza, de vaidade e de mentira. 4. Pedir o Espírito Santo. 5. Cobrir a casa com o sangue de Cristo. 6. Invocar São Miguel, a Virgem Santíssima e o anjo da guarda. 7. Concluir com o Pai Nosso. Sem gritos, sem teatralidade, com fé. E se persistir, procurar a igreja, os sacramentos, direção sensata, disse. O mal odeia a humildade obediente, foge dela. Para famílias, o demônio planta sonos concorrentes, cansaço que vira irritação, palavras que viram veneno, telas que viram muros. Remédio de Catarina, domingos guardados. Missa juntos, mesa com flores, telefone longe, uma visita, um salmo cantado. É impossível dormir espiritualmente onde o domingo é altar, escreveu Lucas, quase rindo da obviedade santa. E para jovens, a santa foi terna e direta. Não negociem a hora de dormir, a hora de estudar, a hora de rezar, a hora de confessar. 4 relógios que protegem vocações. A noite longa demais inventa tentações que não existiriam às 22 horas. Quem acorda cedo para a vontade de Deus, raramente cai na noite que promete tudo e cobra a alma, anotou. Uma proposta prática. Tríduo da sobriedade, 3 noites seguidas encerrando tela 60 minutos antes, um salmo, um banho, uma oração curta, dormir. No 4º dia a cabeça pensa mais claro, o coração escuta, e o inimigo perde glamour. No fim daquela 2ª etapa de aprendizado, Lucas percebeu que já não tinha medo da frase do título, é assim que Satanás age enquanto você dorme espiritualmente, porque agora sabia como acordar. Não com raiva, mas com disciplina mansa,
não com promessas de palco, mas com escolhas de altar. O céu não precisa de meus discursos cansados, ele escreveu. Precisa do meu sim pequeno, feito todo dia, antes do café. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. No último dia do mês, Lucas percebeu que o relógio interior já não marcava as horas do sono velho, mas os passos de uma vigília mansa. Acordava com a palavra, trabalhava com jaculatória, oferecia contrariedades como sementes, e fechava a noite com reconciliações pequenas. Ainda assim, sabia que o inimigo não se ausenta, muda de máscara. Por isso pediu a Santa Catarina um selo para essa caminhada, um manual simples, de bolso, para 30 dias, que pudesse ser repetido como quem reza 1/3 de hábitos. Na capela silenciosa, a santa ensinou sem pressa, e o manual tomou corpo com a beleza humilde de quem arruma uma mesa, sem luxos, tudo certo, sem barulho, tudo forte. E começa assim: dia 1 a 3, fundamento da vigília, acordar com Cristos meus, água e evangelho, escolher um pobre com nome para interceder, preparar a mesa do domingo, ainda que seja quarta, com uma flor e uma vela, dormir meia hora mais cedo. Dia 4 a 6, treino da língua, jejum de comentários sobre ausentes, se escorregar, reparar com um elogio verdadeiro, dizer obrigado. Em voz clara por 3 coisas concretas, escrever a quem você deve um pedido de perdão breve e honesto. Dia 7, domingo guardado, missa como centro e mesa como altar, sem vitrines, com uma visita discreta a alguém que está só. Dia 8 a 10, desintoxicação de telas, 60 minutos sem telas antes de dormir, no lugar, um salmo e uma leitura boa. Ajuste o quarto para que o celular durma longe da cama, acorde sem o feed, primeiro Deus, depois o mundo. Dia 11 a 13, memória da paixão, fixe um crucifixo no trajeto visível. Ao passar, toque e diga por ti, medite 10 minutos numa cena da paixão. Ofereça uma renúncia pequena, açúcar, opinião, impulso por alguém. Dia 14, reconciliação. Liste 2 pessoas com quem precisa aparar arestas. Faça o que depende de você, mensagem, ligação, silêncio prudente, e entregue o resto a Deus. Dia 15 a 17, sacramentos, marque confissão sem adiar. Prepare a missa lendo o Evangelho antes. Comungue com fome e ação de graças de 5 minutos em silêncio. Se possível, leve alguém a Jesus. Dia 18 a 20, caridade que organiza. Arrume uma gaveta, doe algo bom, não o resto. Organize a agenda com prioridade para o dever e para a presença. Transforme uma refeição em partilha. Escreva o nome de uma família pela qual rezará no mês. Dia 21, deserto curto, meia hora de silêncio verdadeiro, sem música e sem tela, sentado diante do Senhor. Fala, que teu servo escuta. Se vierem distrações, entregue-as, se vierem lágrimas, acolha-as, se vier secura, permaneça. Dia 22 a 24, alegria que repara, escolha 3 pessoas e aqueça-as discretamente, um bilhete, um doce, uma carona, um obrigado olhado. Cante baixo enquanto arruma a casa, ria de si com humildade quando tropeçar. Dia 25, combate manso. Faça a oração de renúncia, sinal da cruz, proclamação de Jesus como Senhor, renúncia às trevas, invocação do Espírito Santo. Súplica ao sangue de Cristo, São Miguel, Virgem Maria, anjo da guarda, Pai Nosso, asperge a casa com água benta se tiver. Feche portas que ficaram entreabertas.
Dia 26 a 28, perseverança, repita o básico com fidelidade, não invente façanhas, proteja o sono, enxugue promessas grandiosas, prefira passos pequenos e reais. Dia 29, gratidão com memória, escreva 10 graças do mês, algumas mínimas, e uma dor que foi transformada. Ofereça uma missa pelas almas do purgatório e pelas pessoas que te sustentaram. Dia 30, consagração, coloque sua casa, seu trabalho e seu descanso nas mãos de Deus, pedindo a Santa Catarina o dom de permanecer acordado por dentro quando o mundo dormir. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. E porque a vigília precisa de um espelho simples para a noite, Santa Catarina deu a Lucas um exame em 3 minutos, o tríptico da alma acordada, minuto 1 verdade. Onde hoje eu negociei? O que nomeio como pecado sem me bater e entrego a Deus agora? Dizer com os lábios: Jesus, misericórdia, minuto 2 caridade. A quem hoje eu servi? A quem feri? Que reparação concreta farei amanhã? Escrever um gesto pequeno e possível, minuto 3, esperança. Por quem ofereço o meu amanhã? Nome de um vivo e de uma alma do purgatório, com um Pai Nosso por ambos. Depois, um beijo na cruz e o corpo em obediência à cama. Dormir por amor a Deus é fechar as janelas do castelo e deixar os anjos de serviço. Lucas, repetindo esse tríptico por dias, descobriu que o peso das culpas antigas foi perdendo volume, como mala que se desfaz de coisas sem uso. Aprendeu também a reconhecer quando o inimigo mudava de estratégia. Ora vinha com a culpa exagerada, nada do que você faz vale, ora com a dispensa preguiçosa. Deus entende, relaxa. Quando a acusação gritava, ele corria à confissão. Quando a dispensa seduzia, ele corria ao dever. Em ambos os casos, escolhia o altar antes do palco. A casa começou a ter cheiros novos. Pão simples, vela dominical, chão varrido com salmo, porta que bate pouco, risos que não zombam. A cama, que antes era a caverna do adiamento, virou tenda onde Deus arma a vigília do dia seguinte. E a prova de que a vigília era real veio numa terça qualquer, quando uma tentação antiga estalou sem aviso. O gesto de sempre, escapar para a tela, já estava levantando a cabeça. Ele parou, encostou-se na parede, disse Christus meus 3 vezes, abriu o evangelho que estava ao alcance, enviou uma mensagem curta ao amigo alarme, reza por mim agora, e desceu para a portaria levar um pão a um vizinho enfermo. A vontade inteira reclamou, e no entanto, depois daquele pão e daquele versículo, a tentação perdeu o glamour. Satanás não resiste por muito tempo à combinação de palavra, caridade e amizade santa. Ele alimenta-se de isolamento, desaparece na comunhão. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para que ninguém fique sem ferramentas, a santa inspirou Lucas a escrever uma regra de vigília de bolso que ele colou atrás do celular, como quem instala um guarda noturno. 1. Antes da primeira notificação, Jesus. 2. Entre tarefas, respira e reza. 3. Diante da tentação, levantar, invocar e oferecer. 4. À noite, reconciliar, preparar e dormir cedo. 5. Semanalmente, confessar-me com verdade e comungar com fome. 6. Mensalmente, missa pelas almas do purgatório e visita a um necessitado. 7. Sempre, recomeçar sem drama. E acrescentou em letras miúdas: a pressa é amiga da queda, a constância é inimiga do inferno. No fim do mês, Lucas voltou à capela onde tudo começara. O sacrário mantinha o mesmo silêncio, ele não. Agradeceu pela arte de acordar que Santa Catarina lhe ensinara e, como quem selava uma aliança, pronunciou devagar uma oração de combate e consagração que deixo aqui para quem deseja a mesma vigília. Jesus, meu Cristo, Senhor do meu coração e do meu tempo, eu te consagro minhas noites, meus pensamentos, minha memória e minha vontade.
Em teu nome renuncio a toda tibieza, preguiça espiritual, distração estéril, acusação sem esperança e orgulho disfarçado. Declaro que tu és meu Senhor, meu Deus e meu Salvador. Cobre-me com teu sangue precioso. Coloca teu anjo à minha porta. Afasta de mim as sombras que negociam a verdade e me vendem descanso sem cruz. Dá-me amor pela tua palavra, fidelidade aos sacramentos, paciência no deserto e coragem nas pequenas renúncias. Por intercessão da Virgem Santíssima, de São Miguel Arcanjo e de Santa Catarina de Bolonha, faze-me vigilante e manso, firme e humilde. Recebe minhas ofertas pelas almas do purgatório e derrama sobre minha casa a paz que o mundo não pode dar. Cristos meus, hoje e sempre. Amém. Ele permaneceu alguns instantes em silêncio, e então uma ideia o visitou com a paz dos conselhos bons. Acordar os outros não é gritar, é acender luz. Voltou para casa e nas noites seguintes passou a acender uma vela pequena na hora da oração, oferecendo-a por alguém adormecido no coração, inclusive por si mesmo. Não eram gestos heróicos, eram fósforos. E é com fósforos assim que Deus tem acendido, ao longo dos séculos, vigílias que empobrecem o inferno e enriquecem as casas. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.